Boa noite, nós estamos iniciando mais um programa De Volta para Casa, aqui na TV Evangelizar. Com esse programa nós queremos comunicar os princípios eternos da fé católica de maneira prática, de maneira acessível. Eu sou o professor Eduardo Faria e eu te faço companhia nessa noite de quarta-feira. Nós também vamos conversar sobre pontos da fé católica e vamos contar a história de pessoas que estavam caminhando distantes do rebanho do Senhor, estavam em outros apriscos, mas um dia retornaram para casa. Aliás, esse é o primeiro programa da TV brasileira focado em contar a história de ex-protestantes que se tornaram católicos. E a gente vai entender o porquê disso ter acontecido, o que fez eles se tornarem católicos. Hoje nós temos uma história muito interessante do Leandro Monteiro. O Leandro é advogado, ele foi da Igreja Batista durante muito tempo. Hoje ele é católico e nós vamos conhecer um pouquinho da história dele. Mas antes, eu quero conversar com você, como a gente sempre faz no primeiro bloco, sobre um ponto da fé. E hoje eu vou conversar com você sobre um tema que é um dos mais controversos da Igreja Católica, por parte até mesmo de alguns fiéis católicos e certamente por parte daqueles que não são católicos, que é o tema do papado. Nós temos um Papa, nós temos um vigário de Cristo, uma cabeça visível da Igreja, nós temos o Santo Padre. E esse tema é mal compreendido e até mesmo combatido, e eu quero tratá-lo com você para que você perceba que o papado é uma grande bênção para nós. O fato de nós termos um Papa é aquilo que confere à Igreja de Jesus, ao longo desses 2000 anos de história, unidade. Diversidade, sim, nós não temos uniformidade e é bom que seja assim, mas nós temos unidade. Nós temos unidade de fé, de doutrina, e muito disso nós devemos a essa instituição de um chefe visível da Igreja feita pelo Senhor Jesus. Você conhece a passagem de Mateus capítulo 16, não conhece? São Mateus capítulo 16. Jesus está reunido com os seus discípulos e pergunta para os seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E eles respondem: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é algum dos profetas. E aí Jesus afunila a pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E São Pedro dá um passo à frente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: muito bem, Pedro, muito bem, Simão, você respondeu isso não a partir de sangue ou carne, mas foi o próprio Deus que te revelou. E eu te digo, e aqui ele diz para o antigo Simão, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Dar-te-ei as chaves do reino, e tudo aquilo que você ligar na terra será ligado no céu, e tudo que você desligar na terra será desligado no céu. A gente viu nesse episódio aqui algo muito interessante, que é o Senhor Jesus estabelecendo um líder visível na sua igreja, uma pedra fundamental, e já já eu falo mais sobre isso, uma pedra fundamental, e dando a Pedro o poder das chaves, o poder de ligar e de desligar.
Essa passagem de Mateus capítulo 16 você já conhece. Talvez a passagem que você não conheça é a passagem de Isaías capítulo 22, falando sobre a monarquia de Israel. E eu quero ler para você Isaías capítulo 22, a partir do versículo 15. Assim diz o soberano, o Senhor dos exércitos: vá dizer a esse Sebna, administrador do palácio: o que faz aqui? Quem deu permissão para você entrar? Você será atirado para longe, eu o demitirei de suas funções. Agora perceba, Isaías 22, 20. Naquele dia, convocarei o meu servo Eliaquim, eu o vestirei com o manto, com o seu cinto revestirei, e a ele entregarei autoridade. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para os moradores de Judá. Porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar, e o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Que interessante. A gente vendo no Antigo Testamento um primeiro-ministro com 3 características: paternidade. Ele não é o rei, ele é o primeiro-ministro, mas ele é pai dos habitantes de Jerusalém. Segundo, ele tem as chaves do reino. Lembre-se que naquela época todas as cidades eram muradas e as cidades tinham chaves. E terceiro, aquilo que ele fechava ninguém podia abrir, e o que ele abria ninguém podia fechar. Qualquer semelhança não é mera coincidência. O Senhor Jesus estabelece São Pedro e os seus sucessores como primeiro-ministro da casa de Deus. O rei é Jesus, mas ele coloca sobre Pedro a autoridade para pastorear o rebanho. Lembra? Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Nós vemos com muita clareza em todo o Novo Testamento que São Pedro tinha proeminência sobre os apóstolos. Em toda a lista apostólica, São Pedro é o primeiro. Nós vemos no Concílio de Jerusalém, capítulo 15 do livro de Atos, São Pedro assumindo a liderança. E nós vemos também que a sucessão apostólica é algo muito bem estabelecido, tanto pela história quanto pelas Escrituras. Agora, você me pergunta, Eduardo, a pedra fundamental é Cristo ou é Pedro? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Em Mateus 16, nós lemos que é Pedro. Em 1 Coríntios capítulo 3, nós lemos que é Cristo. Em Efésios, nós lemos que são os apóstolos. A Bíblia está em contradição? Não. O nosso problema é que a gente tende a ser exclusivista. É lógico que o fundamento da igreja é o Senhor Jesus Cristo. E Pedro? Pedro é pedra por participação em Cristo. E os apóstolos? Os apóstolos são o fundamento da igreja, como aqueles que receberam de Jesus autoridade para tal. Uma coisa não exclui a outra. E ao longo de toda a história da igreja, nós vemos desde o século II, século III, século IV, bem antes de Constantino, você já deve ter ouvido essa história de que foi Constantino que inventou o papado, bem antes de Constantino, sempre que havia uma controvérsia, todos os patriarcados católicos recorriam a quem? A Roma. E como que Santo Inácio de Antioquia, escrevendo aos romanos, se dirige? A igreja que preside em amor. A Sé de Roma, onde é a cadeira episcopal de São Pedro e de seus sucessores. É a Sé, é a igreja, é a diocese, por assim dizer, que preside todas as demais em amor. Lembre-se disso. O Papa
foi instituído por Cristo para o meu e para o seu bem. O Papa, como nós lemos lá em Isaías, tem a função de ser pai dos habitantes de Jerusalém, ou pai dos membros da Santa Igreja, tem a função de carregar o poder das chaves, e aquilo que ele fecha, ninguém abre, aquilo que ele abre, ninguém fecha. E isso é para o nosso bem, é para a unidade da igreja, é para a clareza doutrinária e dogmática, é para nos guiar nesta jornada. Não saia daí, no próximo bloco estarei de volta com a presença do Leandro Monteiro. Ele vai contar para nós a sua história de conversão à Santa Igreja. Até logo! Estamos iniciando o segundo bloco do programa De Volta para Casa, aqui na TV Evangelizar. E como você já sabe, o segundo bloco é aquele momento no qual nós recebemos convidados que nos contam a sua história de retorno ao lar, nos conta a sua história de retorno à Santa Igreja Católica. E hoje, nessa noite de quarta-feira, nós vamos conversar com o Leandro Monteiro. O Leandro é advogado, ele foi da Igreja Batista durante muito tempo e hoje ele é católico e ele vai nos contar como que se deu essa jornada. Leandro, por favor, vem aqui, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença, certamente é o convidado mais elegante que já tivemos aqui no nosso programa, pode se assentar. Obrigado. Você está elegante assim, porque você é advogado, porque você tem um casamento, como é que é isso? As duas coisas. Ah, então tá certo. Obrigado, Leandro, pela sua presença conosco. Leandro, há quanto tempo você é católico? Bom, a minha conversão se deu em 2011, então vai fazer 12 anos. 12 anos. Só que antes de ser católico, você já amava o nosso Senhor Jesus Cristo. Já, claro. Então, como que foi a sua conversão a Cristo, primeiramente? Bom, eu nasci num lar evangélico, né? Muito forte, né? A minha mãe e os meus avós, eu cresci com eles praticamente, sempre me educaram na fé, a amar Nosso Senhor, né? Eles sempre também me incentivavam a fazer leituras diárias das Escrituras, com devocionário para crianças, o que fosse, escola dominical de manhã, culto à noite. Então, eu sempre fui muito educado nisso. E isso despertou o meu lado religioso muito cedo. Então, eu sempre fui muito religioso, muito devoto, né? Desde o início. Então, eu aprendi a amar Nosso Senhor com a educação familiar. Então, desde criança, você já tinha um relacionamento com Jesus. Sim. Você era da Igreja Batista desde criança? Eu passei por algumas igrejas, né? E presbiteriana, batista, metodista, mas eu fiquei entre presbiteriana e batista, e a última, que eu estava mais tempo, era batista. Mas sua mãe e seus avós eram de qual denominação? Meus avós, eles eram batistas e minha mãe era presbiteriana. Ah, sim. E desde pequeno, lendo a Bíblia, sim, se aprofundando nas Escrituras, aprendendo acerca de Jesus. E ao longo desse processo, Lucas, o que você pensava da Igreja Católica? O que te foi ensinado acerca da Igreja Católica? Bom, a princípio eu nunca tive curiosidade sobre a Igreja Católica. Eu acho que essa é a realidade da maioria dos evangélicos que nascem. Eles simplesmente nascem no meio em que estão e vivem aquela cultura. E o pouco que eu ouvia falar sobre a Igreja Católica era aquelas coisas que a gente já conhece, que tinha idolatria, que tinha falsas tradições. Tradições humanas. Tradições humanas, exatamente. Então, esses mainstreams a respeito da Igreja Católica foi o que eu aprendi de primeira, né? E você tinha quantos anos quando você se tornou católico?
Eu tinha 18 anos. 18 anos, ou seja, você cresceu na infância, adolescência, aprendendo a amar nosso Senhor Jesus, na igreja protestante. E o que abriu seus olhos para a fé católica? Bom, houve um fato significativo que aconteceu. Eu, quando tinha por volta dos meus 15 anos, eu entrei na UTFPR, que é uma escola técnica, uma universidade, mas que na época tinha ensino médio aqui em Curitiba. E nela eu lidei com um fato que eu nunca tinha lidado na vida, que era o fenômeno da descrença. Eu tinha muitos amigos que eles não criam em Deus, não criam naquilo que eu acreditava, e aquilo me assustou, porque eu nunca tinha visto a secularização em sua forma mais também militante, né? Então, isso tudo me despertou a aprender mais sobre a minha fé. Né? Entendi. Então, você entrou no ensino médio, numa escola técnica, viu o ateísmo real, palpável, e isso te fez estudar mais. Mas daí, para se abrir para a fé católica, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, à medida que eu ia estudando sobre a minha fé, eu ia ficando cada vez com mais dúvidas, porque eu não conseguia responder aquilo que os meus amigos estavam colocando. Então eu comecei a ler livros de filosofia, comecei a procurar teólogos e comecei a ver que alguns desses teólogos eram católicos. Então tive alguns contatos com o Santo Anselmo, que foi o primeiro, o Duns Scotus, o São Tomás, mas era sempre uma aproximação não muito profunda, era mais para tomar argumentos, né? Só que houve um fato significativo, que na época eu tinha uma colega que era testemunha de Jeová e eles não acreditam em algumas coisas que evangélicos em geral acreditam, que é, por exemplo, a Santíssima Trindade. Exato. E eu quis investigar essa questão porque realmente era uma coisa que nos dividia. Chegou um dia que eu tomei essa colega, a gente sempre conversava sobre esses assuntos, mas chegou um dia que a gente separou para conversar sobre vários temas da nossa fé. E a gente fez isso na biblioteca, né? E naquele dia eu tomei minha Bíblia, fui com minha Bíblia, ela estava cheia de anotações, e ali eu vi que eu não tinha base para responder ainda o que ela colocava. Eu senti um golpe muito forte, porque eu sempre tinha ouvido falar nas igrejas que eu passava que a Bíblia ela se explica sozinha. E naquele momento, apesar de toda a minha ciência do momento das Escrituras, porque, poxa, eu li as Escrituras tão bem quanto ela, eu li 2 vezes a Bíblia no mesmo ano, quando tinha 12 anos. Olha então, eu achava que tinha domínio. Só que ali eu vi que eu não tinha. E ela foi com grego, foi com latim, foi com um monte de coisa, e aquilo me assustou. Então eu resolvi pensar novamente, pesquisar novas fontes, e numa dessas pesquisas eu estava olhando um site católico, pelo que parecia, e tinha uma seção que disponibilizava um livro que se chamava o Compêndio de Fé, o Compêndio de Teologia, na verdade, do São Tomás de Aquino. E como essa questão da Santíssima Trindade era a mais espinhosa que nos dividia, eu e minha colega testemunha de Jeová, eu resolvi ir direto na parte da Santíssima Trindade, em que ele explicava. E ali, São Tomás, ele fez uma explicação de tal modo que toda vez que ele terminava a explicação, ele dizia assim, e por isso a regra da fé católica ensina. E toda vez que eu ouvia essa frase, eu lia, na verdade, essa frase, isso me arrepiava. É interessante você falar isso, Leandro, porque, para mim, isso também foi muito fundamental na minha própria jornada. Por exemplo,
Você mencionou alguns teólogos que foram importantes na sua formação. Eu, como pastor protestante, eu admirava muito Santo Agostinho, Santo Atanásio, São Jerônimo, Santo Ambrósio, São Basílio de Cesareia, muito embora eu não o chamasse de santo, né? Eu falava Agostinho, Ambrósio, sim, alguma coisa assim. Por quê? Porque de alguma forma eu sabia que a elaboração dogmática acerca da Trindade, por exemplo, não era uma coisa, não era um fato dado, não era uma coisa simples. Existem elementos bíblicos? Sim, mas no sola Escritura não se sustenta. Aliás, Ário, né, o grande herege, Ário, quando negava a divindade de Cristo, quando negava que Cristo e o Pai são da mesma substância, ele dizia, isso não está na Bíblia. É interessante, né? O herege Ário dizia, sim, isso não está na Bíblia. Só que esses que eu mencionei, Basílio, Santo Agostinho, São Jerônimo, Santo Ambrósio, Santo Atanásio, nem se fala, né? O grande campeão da causa da Santíssima Trindade, eu, como pastor protestante, os admirava muito pela sua cristologia, pela sua elaboração dogmática acerca da Trindade, né? Você está mencionando na conversa que você teve com a sua amiga, mas quando eu fui investigar a vida deles, santos do século IV, século V, quando eu fui investigar a vida deles, eu descobri uma coisa muito interessante, Leandro. Eles eram católicos, eles eram devotos de Maria, eles rezavam pelos mortos, eles tinham imagens, eles criam na presença real. Eu falei, ora, eu não posso, honestamente, olhar para esses santos e falar assim, a parte que eu concordo, eles estão certos, a parte que eu discordo, eles estão errados. Né? Como que foi para você perceber isso, que talvez o protestantismo, em sua modernidade histórica, talvez não tenha esse lastro epistemológico, teológico, para sustentar-se sem a tradição da igreja? Isso foi uma coisa muito interessante, Eduardo, porque quando eu li o compêndio de teologia, eu não tinha preparo filosófico nenhum. Eu tinha 18 anos. Você não tinha feito direito ainda, né? Mas eu entendi o que ele quis dizer. E aquilo foi fundamental para mim. Eu acho que foi a luz da graça divina iluminando aqueles que se aproximam da verdade com amor. Uhum. E era isso que eu estava tentando fazer. E ali eu vi que toda vez que o São Tomás ele dizia, e por isso a regra da fé católica ensina, eu conseguia ver que tinha um colosso por trás, que tinha uma verdadeira guardiã da eternidade ali. E isso eu nunca senti no meio protestante, no meio evangélico, né? Uhum. E ser um guardião da tradição, dos séculos que passam, daquilo que é perene, eu nunca senti isso. O que eu senti era o seguinte, eu fazia uma interpretação da Bíblia e acusava essa interpretação como uma interpretação histórica, uhum, sem conferir, obviamente, a história. E quando a gente confere a história, obviamente a gente a gente vê essa questão que você colocou, que os grandes santos que formularam, basicamente deram estrutura para as doutrinas que nós acreditamos, inclusive em comum com os protestantes, eles eram católicos. Uhum. E essa questão de você sentir que a sua crença nunca teve uma interrupção, mas sempre foi crida, é o que foi o mais maravilhoso, uhum, para mim, como protestante na época. Eu podia mostrar que minha fé sempre foi crida. Perfeito. Para mim isso também foi maravilhoso. Nessa jornada, qual foi o dogma ou a doutrina católica que para um batista foi assim o mais difícil de você assentir, compreender, concordar? E como que você superou isso? Eu creio que os dogmas marianos, porque alguns deles, como por exemplo
a Assunção de Nossa Senhora, eles não estão explicitamente nas Escrituras. Então, esses dogmas marianos foram os principais, foram os mais difíceis, né? Até porque ainda juntava aquela carga que a gente tem no protestantismo de um anti-marianismo, de temer que a gente esteja sendo idólatra, né? Ao tratar sobre Nossa Senhora. Mas isso foi superado com uma coisa muito simples, estudando e rezando o terço. Eu lembro perfeitamente que eu pedi ajuda de Nossa Senhora para rezar o terço, para me tornar mais íntimo dela. E acredito que à medida que eu fui fazendo isso, naturalmente, ela não recusou essa graça, né? E eu fui conseguindo aceitar e ver com mais clareza que, na verdade, os dogmas marianos, eles são quase que uma consequência dos dogmas cristológicos. Perfeito. Eu tenho um pequeno apostolado no Instagram, professor Eduardo Faria, é o meu @. E muitas pessoas me perguntam isso. Falam, Eduardo, eu quero ser católico, mas eu tenho medo de idolatrar Maria, eu não quero ser idólatra, achando que louvar Maria como a mais perfeita criação de Deus aborreceria o Criador, né? Um artista não fica aborrecido se você louva a obra dele. Um pintor não vai ficar bravo se você falar que quadro lindo, assim como Deus não vai ficar bravo se você dizer que criatura maravilhosa é Nossa Senhora. E eu também superei com algumas pontuações que você fez, principalmente percebendo que todos os dogmas marianos são primeiramente cristológicos, né? Falam acerca do Cristo. Mas teve uma coisa também que eu percebi, eu não sei se você vai concordar comigo. Jesus, para ser o nosso perfeito Salvador, ele precisou guardar os 10 mandamentos. E dentre os mandamentos está honrar pai e mãe. Ou seja, Jesus honrou Nossa Senhora. De modo que nós nunca conseguiremos honrar Nossa Senhora mais do que Jesus honrou, né? Então, assim, a gente pode ficar tranquilo que a gente não vai amar Maria mais do que o filho dela amou. E quando a gente ama Maria, a gente está simplesmente seguindo o exemplo do Cristo. E como que a sua família reagiu, Leandro? Você disse, né, seus avós batistas, sua mãe presbiteriana, você era relativamente jovem na época, ainda é, mas era mais ainda. Como que sua família reagiu à sua nova opção de vida? Então, não foi uma transição fácil, porque no meio evangélico, o catolicismo, para a maioria dos evangélicos, o catolicismo é praticamente uma outra religião, né? Não se trata nem de um cristianismo verdadeiro, né? Então, eu lembro perfeitamente do dia em que eu contei para eles, né, acerca da minha conversão. Foi duro, porque perguntaram por que não a igreja anglicana, ou por que não a igreja luterana, enfim, formas mais, digamos, litúrgicas, né, parecidas com a igreja católica. Mas eu já vinha há algum tempo olhando a fé católica com carinho. E eu já estava convicto que era para eu dar o primeiro passo. Deixa eu contar uma experiência. Na primeira missa que eu fui, eu ainda era evangélico, e eu fui com minha Bíblia, né? Aquela mesma Bíblia toda rabiscada que eu tinha conversado com a minha colega Testemunha de Jeová. E nessa missa, eu estranhei muito, primeiramente, né? As pessoas, elas não tinham a Bíblia, a maioria não tinha a Bíblia, e, claro, a forma do culto era totalmente diferente, né? Os protestantes são muito mais, digamos assim, carismáticos, no sentido de espontaneidade. De espontaneidade, né? Exatamente, né? E eu lembro que eu saí um pouco chateado daquele dia, porque não foi a experiência melhor que eu tinha tido daquela missa. Mas eu estava pensando o seguinte, eu estou procurando o quê? A verdade. Estou procurando a verdade sobre o catolicismo. Porque São Tomás, quando eu tinha lido o compêndio de teologia, ele me despertou uma curiosidade muito grande. E eu
fui devorando o que eu via sobre catolicismo, vídeos sobre catolicismo, e eu já tinha chegado, quando fui na minha primeira missa, eu já tinha chegado à conclusão de que a maioria das coisas eram simplesmente males entendidos. Né? E nesse dia eu perdi minha Bíblia. Eu não sei onde ela foi parar, no dia da missa. Não que perder a Bíblia seja bom, mas foi muito simbólico, porque a minha vida mudou a partir dali. Eu ia acompanhar, claro, as Escrituras, mas junto com a igreja. Perfeito. Que simbolismo interessante. Muito simbólico. Você perdeu o livro, mas encontrou a palavra. Exatamente. Que é lida pelo menos 3, 4 passagens em toda a missa, né? Lida com a fé da igreja e é proclamada há 2000 anos. Leandro, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu fico muito honrado você tirar esse tempo e contar a história sua, que tanto me edificou, tenho certeza que edificou e inspirou os nossos telespectadores também. Não vá embora, porque no próximo bloco nós vamos responder perguntas dos nossos telespectadores e eu conto com a sua ajuda nas respostas. Tudo bem. Tá bom? Vamos lá. E você também não saia daí, porque daqui a pouquinho voltaremos para o terceiro bloco do programa De Volta para Casa. Estamos iniciando o terceiro bloco do programa De Volta para Casa, aqui na TV Evangelizar. E como você já sabe, esse é o momento no qual nós respondemos as perguntas que vocês enviaram para nós, e eu vou respondê-las com a ajuda do Leandro, que é o nosso convidado de hoje. E a primeira pergunta, Leandro, vem da Ana Maria Greco, de São Paulo, e ela faz a seguinte pergunta: no Evangelho de Mateus, Jesus é abordado pela mulher cananeia, que tem uma filha endemoniada. Neste episódio, ele se recusa a atender o seu pedido, mas por causa de sua humildade e fé, Jesus a atende. Minha questão é, por que Jesus veio inicialmente para os judeus e somente depois para a conversão de todos os povos? Essa é a pergunta da Ana Maria Greco, de São Paulo. Muito interessante, Ana Maria, a sua pergunta. A gente percebe que não é uma dúvida necessariamente sobre questões de apologética católica, mas sobre a história da salvação. E, de fato, essa passagem que você citou, ela é intrigante, né? Uma mulher que não é parte do povo de Deus, e a gente tem que se lembrar que o Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus, e uma mulher que não é parte do povo judeu, uma cananeia, tem uma filha endemoniada e pede para que Jesus liberte a sua filha. E Jesus diz, não é correto eu deixar de alimentar os filhos para alimentar os cachorrinhos. E essa mulher tem uma fé inabalável. E a resposta dela impressiona Jesus. É lógico que Jesus, quando faz essa pergunta, né, quando faz essa interpolação, não vou alimentar os cachorrinhos, Jesus está num modelo rabínico da época, testando a fé da discípula. E a resposta dela é, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E impressionado com a fé dessa mulher, Jesus cura a filha dela. E a pergunta é, por que Jesus veio inicialmente para os judeus? A gente precisa entender o seguinte, para que Deus levasse a termo o seu plano de salvação, ele formou para si, a partir de Abraão, um povo, o povo judeu. E a partir desse povo, ele estabeleceu todos os caminhos para preparar a humanidade para a vinda do Salvador.
Então Jesus estabeleceu uma aliança com Abraão, Abraão foi pai de Isaac, Isaac foi pai de Jacó, Jacó foi pai das 12 tribos de Israel, essas 12 tribos, né, os 12 clãs de Israel com os seus descendentes foram escravizados no Egito, depois foram libertos, chegaram à terra prometida, passaram pelo Sinai, onde receberam a lei, e lá eles aprenderam acerca do sacerdócio, do profeta, eventualmente foi-se estabelecida a monarquia em Israel, e os profetas chamavam o povo ao arrependimento e anunciavam para o povo a vinda do Messias, aquele que seria o próprio Deus encarnado e que morreria na cruz por nossos pecados. Só que Israel, desde o início, tinha uma função sacerdotal. O povo de Israel, Ana Maria, tinha uma função de preparar a humanidade para a vinda do Messias. Nós lemos, por exemplo, lá no iniciozinho do livro de Deuteronômio, Deus dizendo que estabelecera o povo na terra para que as outras nações olhassem para Israel e quisessem se render ao Deus de Israel. Israel tinha esse mandato, essa ordem de ser uma nação santa, consagrada ao Senhor, um sacerdócio real. Só que Israel não cumpriu esta missão. Israel se afastou dos caminhos de Deus, Israel foi atrás de falsos deuses, de modo que quando Jesus encarna, ele precisa primeiro restaurar Israel. Ele precisa primeiro cumprir aquilo que Israel não cumpriu. Por isso que não é coincidência que Mateus narra a história de Jesus nos primeiros capítulos, assim como nós vemos no Pentateuco a história de Israel. Ou seja, Israel surge na Palestina, Jesus nasce na Palestina. Israel vai para o Egito, Jesus, né, junto com São José e Nossa Senhora, foge para o Egito. Israel volta do Egito e passa pelo Mar Vermelho, Jesus volta do Egito e passa pelo Jordão. Israel passa 40 anos no deserto, Jesus passa 40 dias no deserto. E Israel recebe a lei no Monte Sinai e Jesus entrega a nova lei, ou não nova no sentido de ser outra, mas nova no sentido de ser renovada, no Sermão do Monte. De modo que Jesus é o novo Israel. Jesus restaura a Israel a sua missão e ao seu chamado em sua própria vida, e somente a partir daí ele envia os seus apóstolos, o Israel renovado, para cumprir a missão de Israel que a gente vê lá em Deuteronômio, a saber, contar para todas as nações que Jesus é o Cristo que quer reconciliar-nos com Deus. De modo que nessa passagem da mulher cananeia, a gente vê essa dobradiça histórica, essa virada histórica de Jesus dizendo: chegou a hora, eu cumpri o papel que Israel não cumprira, eu como novo Israel, e agora eu vou para as outras nações, e a gente vê que nas outras nações também há fé salvadora. Leandro, você gostaria de acrescentar alguma coisa a essa pergunta da Ana Maria Greco, que eu particularmente achei muito interessante? Ela é realmente muito boa, Eduardo. Eu diria o seguinte, que o amor de Deus ele é expansivo. Deus ele criou o mundo e ele fez toda a criação para compartilhar da sua bondade. Mas, apesar de ser expansivo o amor divino, ele é ordenado. Então, a história de Israel é a ordem para a salvação, é uma ordenação para a salvação. Porque Deus ele não faz nada sem uma providência, né, o que a gente diria de um planejamento, para que todas as coisas concorram bem para aqueles que o amam. Perfeito. E nesse caso, Israel foi um povo separado por Deus para levar a salvação aos povos. E Cristo
Primeiro, ele precisava curar os seus, né? Essa é a primeira ordenação do amor. Primeiro, cuidar quem está mais próximo, o seu próximo. E depois a gente expande esse amor. Porque se a gente não cuida do que é nosso, do que está mais perto da gente, a gente não vai conseguir curar mais nada. Muitas pessoas, às vezes, se preocupam muito com problemas do mundo, mas não cuidam da própria vida, não cuidam da própria família. E é isso que Deus faz. Primeiro Ele cura os seus e depois o próximo. Excelente. Muito obrigado, Leandro. A próxima pergunta, Leandro, vem de Parnamirim, Rio Grande do Norte, e vem da Marina da Rocha Silva. E a pergunta dela eu também recebo muito. Pergunta direto e reto, apenas uma frase. A pergunta é: tomar anticoncepcional é pecado mortal? Essa é a pergunta da Marina. E aqui, Marina, você nos dá a oportunidade de explicar o que é pecado e explicar o que é pecado mortal. Pecado é errar o alvo, ou seja, Deus tem um propósito para a nossa vida. Deus tem um propósito criacional até para a nossa vida. Ele sabe o que é melhor para nós. E sendo um pai amoroso, Ele nos dá orientações de vida. De modo que pecado é quando a gente desobedece essas orientações e o próprio prejudicado somos nós mesmos. E pecado mortal? Pecado mortal é aquele pecado que mata a caridade dentro de nós. É uma possibilidade extrema da nossa liberdade e nos separa de Deus. O pecado mortal só é perdoado, de duas formas, ou no batismo, que aí a mancha do pecado original e todos os outros pecados cometidos, se for o caso, é lavado nas águas do batismo, ou depois do batismo, se a pessoa utilizar dessa possibilidade da liberdade para pecar, na confissão. E para que haja um pecado mortal, já eu chego no tema da sua pergunta, mas eu preciso explicar sobre pecado mortal. Para que haja um pecado mortal, Marina, precisa haver 3 fatores. Primeiro, uma matéria grave. Segundo, consciência de que se trata de uma matéria grave. E terceiro, liberdade. A pessoa fez o que fez porque ela quis, ela tinha liberdade, ela não foi forçada por nenhuma circunstância ou nenhuma outra pessoa. Então vamos lá. Para responder a sua pergunta, tomar anticoncepcional é pecado mortal? Primeiro eu vou responder, tomar anticoncepcional é matéria grave? É pecado grave? Sim. Já eu vou explicar por quê. Sim. Segundo, a pessoa ela tem consciência, porque muitas pessoas, homens e mulheres, aqui eu estou falando de anticoncepcional porque foi a sua pergunta, mas eu estou falando de qualquer método de controle de natalidade artificial, tá? Então, a gente tem anticoncepcional, DIU, preservativo, qualquer outra coisa que não cumpra o propósito da intimidade conjugal. A pessoa sabe que é pecado? E sabendo que é pecado, ela fez porque quis? Se somar esses 3 fatores, e a resposta for sim, então sim, é pecado mortal. Mas a grande pergunta é, por que anticoncepcionais, quaisquer que forem, não é recomendado pela Santa Igreja e é dito como pecado pela Santa Igreja? Lembre-se, pecado é aquilo que foge aos planos de Deus e nos prejudica. Porque o propósito criacional da intimidade conjugal são pelo menos 3. Primeiro, o próprio prazer. Deus criou o prazer e quer que nós nos alegremos com o nosso cônjuge. Segundo, para a união do casal, para que o casal deixe de ser 2 e se torne de fato 1, essa intimidade tão profunda. E terceiro, para a procriação. Anticoncepcionais são uma forma de dizer o seguinte: eu quero desfrutar do prazer, mas eu não quero arcar com as consequências que a responsabilidade da vida traz. Eu não quero cumprir o propósito criacional. E o Papa Paulo VI, no documento Humani Vitae,
ele faz uma profecia. Ele diz que se os métodos anticoncepcionais se espalhassem, nós veríamos um crescimento de promiscuidade, de desvalorização da sexualidade e, inclusive, desvalorização da própria mulher. E foi uma profecia, né? Ele disse isso há tantas décadas atrás e nós vimos isso acontecer. Por fim, eu diria, Marina, que a Bíblia e a igreja nos ensina que filhos são bênção. Perceba, ser fértil é bênção. Tomar uma pílula para deixar de ser fértil é tomar um remédio para combater qual doença? A doença da fertilidade, da bênção da fertilidade? Isso é loucura. Nós hoje queremos evitar filhos porque nós queremos o prazer sem a responsabilidade. E não só a responsabilidade, mas sem a bênção que é gerar filhos. Leandro, o que você diria para Marina sobre essa questão? Primeiramente, sobre o pecado mortal. O pecado mortal, ele genericamente é chamado de pecado contra a vida. Pecado contra a vida material, essa do corpo, e também pecado contra a alma, né, contra Deus. E no caso específico da anticoncepção, nós vemos isso claramente. Você citou muito bem a encíclica do Papa Paulo VI, Humanae Vitae, que traz essa profecia muito profunda. Porque o que acontece com os anticoncepcionais? Eles dissociam a finalidade da sexualidade. Propósito criacional de algo bom, né? A gente tem que lembrar, a sexualidade é algo bom. De algo bom para ficar só com prazer. Aqui eu gostaria de trazer uma lição que eu também li em São Tomás e também ele comentando Aristóteles, que ele diz assim, uma coisa muito importante sobre o prazer. O prazer, ele é um auxílio para tudo aquilo que é bom para a natureza humana. Uhum. Então, a sexualidade é boa, o sexo é bom para o ser humano, né? E por isso ele é prazeroso. Por isso comer é prazeroso. Mas, se eu dissesse para você, ou se você perguntasse para mim, Leandro, se eu comer tudo aquilo que eu quero, isso vai me fazer bem para a minha saúde? Obviamente não. E é interessante isso que você está falando, porque comer é bom, mas a desordem disso gera gula, que é pecado. Exatamente. Descansar é bom, mas a desordem disso gera a preguiça, que é pecado. O sexo é bom, a desordem disso leva à luxúria, à lascívia, que é pecado, né? E neste caso, Eduardo, a profecia de Paulo VI, a gente está fazendo essa correlação de contraceptivos e pecado mortal, ele gerou justamente a cultura da morte, né? O aborto e várias outras formas que a gente, infelizmente, vive na nossa sociedade. Perfeito. Leandro, muito obrigado pela ajuda nas respostas, excelentes insights e muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu tenho certeza que a sua história inspirou e abençoou muito os nossos telespectadores. E eu quero agradecer a sua companhia nessa noite de quarta-feira. Muito obrigado. Semana que vem estaremos juntos novamente, quarta-feira, 8 horas da noite, aqui na TV Evangelizar. Convido você a conhecer mais o meu trabalho no site eduardofaria.com.br e me seguir também no Instagram, @professoreduardofaria. Tchau, tchau e até semana que vem.